Também estamos disponíveis na Alexa. Só dizer, Alexa, toca a tua rádio São Francisco. E a Alexa vai lá, chama para você, captura a melhor forma, né, de entrega desse conteúdo no site, em tuaradio.com.br, na aba ao vivo. E também em live no Facebook, em facebook.com/Rede Tua Rádio. Já tá valendo, hein? facebook.com/Rede Tua Rádio. Programa ao vivo em nome de Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi tem alerta, hein? Alerta de segurança Sicredi, fique atento ao golpe da falsa central. E Unimed, conte com a maior rede de médicos da região e do país. Rogério Camargo de Carvalho. Oi, Rorô, bom dia. Bom dia, Beverly Rocha e todos os ouvintes agradáveis da tua rádio. Azar, começou bem, né? Com elogio, já vai dando aquela amenizada, porque o assunto hoje é power, hein, gente? O assunto hoje é como lidar com as injustiças, hein, E lá em Rogério? Vitória tem alguém que já pediu o endereço da rádio e já está escutando, tá? Legal, essa pessoa tem bom gosto, sempre digo, Tem, pessoas de bom com gosto. certeza tem. Rogério, antes de entrar no assunto propriamente dito, deixa eu te perguntar como é que tá o clima aí, você tá em Passo de Torres hoje, né? Olha, a gente tem, aqui tem o mesmo apelido que de Caxias, né? A chuva de molhar bobo. Ah, Sol, aquelas... sai sol, chove, tem chuvisqueiro, mas assim, o clima tá agradável, tá em torno de uns 25, 26 graus. Tá quentinho, né? Aqui em Caxias tá Tá. 20 graus agora, temperatura agradável também, também tá. Aliás, a temperatura daqui para Caxias sempre é uma diferença de 5 graus, tá? Ah, é? Não É, sabia disso, não. Sabia que Porto Alegre sempre tem uma diferença, mas que era assim uma média comum, não sabia, tem não. uma média, porque aqui é um microclima, né, que vem da serra, né? Uhum. Olha, dizem que Rogério não é cultura. Conhecimento, né, Rogério? Também, também. Ai, ai, ai. Rogério, essa semana, especificamente dia 23 de abril, foi lembrado o dia de São Jorge, né? Que é o santo guerreiro, entre aspas, né? A gente conhece ele nessa forma, nessa nomenclatura, protetor, guardião, lutou com o dragão. E ele é quase que também uma lembrança da luta, né? Que existe do bem contra o mal, as injustiças. Então, acaba que veio a calhar nessa semana a gente falar sobre isso, embora quando eu pensei nessa pauta não foi por causa do dia de São Jorge, depois é que eu fiquei sabendo, oh, esse Sim. dia de São Jorge, é verdade, faz sentido, né? Lutar, matar um dragão por dia, né? Matar um dragão por dia. Pois é, eu vou roubartilhar uma frase aqui do Frei Jaime Bétega, posso? Pode? Quer Se dizer, nós não pedi estamos, autorização para ele, mas acho que pode, né? acho que pode. Acho que Eu pode. escutei o programa dele, acho que foi segunda ou terça, que ele disse que a gente tem dois grandes dragões na humanidade, né? A guerra e a fome, né? A guerra e a fome. São dois grandes dragões que os seres humanos estão enfrentando, né? E parece que não vão vencer tão rápido, né? Uhum. Porque é bom que a gente descubra de que lado a gente nasceu e de que lado a gente está defendendo. Se o da justiça ou da injustiça, Uhum. né? Essas são questões para as quais às vezes a gente não tem muito resposta imediata, a gente teria que Fiquem pensar um pouquinho, abertos né? sempre, né? Teria que pensar um pouquinho melhor, porque, particularmente, Rogério, claro que isso é uma questão muito particular, né? Pode ser que Sim, outras pessoas nem concordem comigo, mas eu não acredito, assim, piamente que a gente seja assim ou assado. A gente é, às vezes, assim, às vezes a gente é assado, ou seja, às vezes a gente é o dragão, às vezes a gente é São Jorge, isso que eu quero dizer, sabe? Às vezes uma mas e quem coisa. é a lança? Pois é, talvez a lança seja Deus, né? Talvez a lança seja Deus. Não sei, enfim, não sei, Mas, não tenho mas eu respostas. gostei da tua colocação. A gente está aqui para pensar, né? Pode ser que também seja uma viagem da minha cabeça, né? Mas eu particularmente fico com os dois pés atrás quando a gente diz assim, é assim ou é assado. Eu acho que no meio do caminho tem tantas coisas, né? Mas a gente conversar sobre vai trazendo maturidade, vai trazendo entendimento, vai trazendo luz, vai trazendo menos julgamento, né? Então, um pouco Sim. isso que a gente vai falar hoje aqui. Agora, que quando uma injustiça acontece, ela acontece independente de quem seja o protagonista, né? Aquela pessoa que provocou a Concordo. injustiça, ela pode ser eu hoje, amanhã poderá ser o Rogério, Sim, mas ali tem uma injustiça. Pronto. E não é sim. buscar culpados, mas é como lidar com injustiças, né, Ela Rogério? se instala, né? Muitas vezes nem pergunta onde cai, né?
Exatamente. Antes, enquanto o Rogério vai amadurecer o pensamento, então, já que eu falei de São Jorge, eu vou rodar aqui um trechinho daquela música do Seu Jorge, Alma de Guerreiro, só pra gente entrar no clima, Rogério, pode ser? Vamos lá. Então tá, Vamos fazer clima aí. só um trechinho, daí o Rogério já vai pensando. Isso tudo é uma estratégia pro Rogério ir pensando a melhor resposta. Jorge vem de lá da Capadócia, montado em seu cavalo, na mão a sua lança, defendendo o povo do perigo, das mazelas do inimigo, vem trazendo a esperança. Jorge, nosso povo brasileiro, tem alma de guerreiro, não cansa de lutar, enfrentando um dragão por dia, na sua companhia. A gente chega lá, olhando para o céu, sou capaz de ver. Salve, Jorge! Salve, Jorge! Eu lembrei dessa música. A letra é boa, hein, Rogério? Não tinha me dado conta que Carrega uma palavra muito, muito interessante, que é a esperança. Né? Esperança. A letra diz: Jorge vem lá da Capadócia, montado em seu cavalo. Porque Pode falar. o São Jorge ele é da Turquia, né? Não São sei, Jorge. não sei a origem. Ele tem um mito que andou por lá e tem um mito que andou também pela Inglaterra e Escócia, porque ele usa o elmo, né? E aquela região foi os primeiros que começaram a usar elmo, né? Aquela proteção toda de aço, sabe? Com a cabeça, com a crista galles, né? Então tá, né? Então tá, né? Desculpe eu me intrometer, foi sem querendo. Não, é o conhecimento, todo mundo tá aprendendo, né? Enfim, voltando à letra, né? Na mão a sua lança, defendendo o povo do perigo, das mazelas do inimigo, vem trazendo a esperança. Então, o que eu quero trazer com a letra é um pouco isso, né, Rogério? A gente tá falando sobre como lidar com as injustiças. Então, talvez uma primeira pista seja essa, lutar contra ela, né? É não se acomodar, né? Sim, se tu não lutar contra ela, a impressão que se tem que tu já optou, né? Porque não tem certas situações de justiça que não dá para tu ter neutralidade, né? Eu acho que nenhuma situação de injustiça a gente deveria ter neutralidade. Eu não sei, Rogério, mas eu sou da lança do São Jorge. Eu gosto... Para mim é muito difícil não me insurgir diante de uma injustiça, não falar, sabe, não fazer alguma coisa, não tentar mudar. Isso são as nossas injustiças do cotidiano, né? Do dia a dia, né? Rotineira, né? Sim, é delas que a gente tem gerência, né, Rogério? Tem algumas que a gente não tem gerência. Tem algumas que não nos pertencem, né? Não pode nem se manifestar porque nossa voz nem alcança lá, né? Mas conhece aquela história, Rogério? Eu conheço um amigo que tem um amigo que tem um amigo. Também achar que não chega lá, Rogério, também não é um acomodar-se? E tu sabe que essa história de que isso não me afeta também não serve, porque se um dia faz a injustiça lá na tua esquina, depois pro teu terceiro vizinho, pro quarto vizinho, no sexto vizinho, ele vai entrar dentro da tua casa a injustiça, né? Então tu tem que se importar com as injustiças, porque senão ela vai bater na tua porta também, né? Você vai ser mais uma vítima, né? Oficial da injustiça. Né? A gente tem que procurar sempre interditar as injustiças. Né? Eu penso que lutar, né, se insurgir já é um começo. O que você pensa sobre isso, Rogério? Com a injustiça, eu gosto do exemplo do Nelson Mandela, sabe? Que ele conseguiu, tentou, grande parte ele conseguiu, ainda tem gente tentando, não ser reaça, sabe? E a África do Sul entrou num perdão social lá, né? Que eu acho que foi um bom exemplo. Assim como o Gandhi também, né? Fez um bom exemplo. Não conseguiu, assim, a utopia, mas conseguiu uma realidade possível, né? Mas quando dizes como Mandela é o quê? É ter uma postura pacífica, de paz, porque Mandela, ele acabou sendo preso, claro, ele fazia seus movimentos, né? Ele era um pastor, depois virou guerreiro, né? Guerrilheiro, né? O Mandela.
E ele foi preso como guerrilheiro, né? Quando foram fazer um acordo de paz, né? Ele também foi traído pela paz, né? Então, tu é do meu time, do time que pega e vai pra. Quando a gente diz vai pra luta, a gente não é necessariamente brigar, Pegar as ofender, armas. pegar em armas, não é isso, é tudo Não é isso. metáfora, né? Mas é não se calar, não Não fingir que se não calar. aconteceu, é não. É de alguma maneira você agir, né? Agir. E a voz, Beverly, no inconsciente coletivo e no inconsciente coletivo está voltando, né? Nos anos 70, a voz acabou com a guerra do Vietnã, certo? Agora a gente está tendo voz de novo nos estudantes, na universidade, para que a guerra não se alastre no Oriente Médio. Quer dizer, a voz está voltando, esse eco humano, né? Eu já vi diversas universidades no mundo já estão começando ao seu grito, né? E não é o grito dos escolhidos, é o grito dos conscientes, né? E particularmente também quero perguntar aqui aos ouvintes que estão acompanhando o programa agora, você que está acompanhando aqui, né? Como você tem lidado com as injustiças, né? Essas que são ou cotidianas ou que são maiores, né? Ou também como você acha que nós todos, né, como sociedade, como coletivo, podemos lutar contra as injustiças ou lidar, não sei nem se é lutar a palavra, né? Eu e Rogério entendemos aqui no início de conversa que lutar talvez seja uma das formas, né? Lutar no sentido de não ficar calado, não se acomodar, se insurgir, não se sentir acomodado, de alguma maneira agir, né? Dentro do que é possível agir. Nem sempre é possível ter uma Usar a voz, atitude, né? né? Isso, usar a voz. Usar a voz. E quem está com a gente aqui escutando, acompanhando, seja na live, seja direto aqui no WhatsApp, 999530616, também se quiser participar, né, eu ficaria feliz. O Ademar Roberto Sebem, do bairro Cinquentenário, diz: oi, gente, São Jorge é nas religiões de matriz africana o reverenciado Ogum, né, que também é um guerreiro, né? Ele também tem Sim, essa simbologia aí, né? exato. Chama-se orixá, né? Orixá, suponho, Orixá. se eu cometi alguma gafe, me perdoe. Suponho que seja isso, né? Que nessa matriz africana religiosa tem essa função também, né? De não se acomodar, de se insurgir, né? Ele tem essa simbologia de alguém que não se acomoda, né? Que nem é tão pacífico assim, né? Essa é a ideia. É, porque ele está todo protegido com lança e tem espada, né? Ele sai para a luta, né? Tá pronto pro que deve é, né, Rogério? E quem desenhou as primeiras de São Jorge sabia que o dragão tinha que ficar embaixo, né? Foi bem bolado. O do São Jorge, o cavalo que representa a força, e o dragão, que seria o inimigo, um vencido. São três, né? Interessante. Três arquétipos aí, né? Bem O outro é o interessante. cavalo e o dragão, né? Tem uma passagem bíblica, até estou tentando procurar aqui, eu lembro dela, mas é Paulo, né? O apóstolo Paulo que fala, mas eu não tenho certeza, então vim buscar aqui na internet, espero que tenha procurado um site fidedigno, né? Para falar disso. Tem um momento dessa passagem bíblica, Rogério, que ficou, né, da minha catequese, que é a armadura, né, que todo cristão deveria se revestir de uma armadura para enfrentar a vida, né? Era uma Sim. simbologia de como você vai para a vida todos os dias, então todos os dias nós deveríamos nos vestir, nos travestir de uma armadura, né, que era uma armadura simbólica. E aí aqui na internet, ela diz o seguinte: que foi em Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 18, no qual São Paulo descreve em carta, né, aos Efésios, a armadura de São Jorge, que representa aí a couraça, que é a justiça. Então, o capacete representa a certeza da salvação, o cinturão, a verdade, o calçado, a prontidão para anunciar o evangelho. Assim, o santo, né, vai sendo representado como um santo guerreiro, que é o São Jorge, né, um oficial do reino de Deus, vestido para a batalha espiritual contra o mal. Olha que bonito. Ele tem uma capa vermelha, né, que representa o martírio. Ele foi decapitado. A espada que você perguntou, a espada é a lança de São Jorge, com a qual ele fere mortalmente o dragão, representa a palavra de Deus. Olha só. Até que não errei tanto, né? A palavra de Deus. Sabe que na teosofia também tem uma leitura de São Jorge na teosofia. Eu não lembro agora. Não lembro de toda ela, por isso não vou mencionar. Mas na teosofia tem da Helena Blavatsky, tá? Tem. Um Interessante. glossário.
no glossário tem. Interessante. São coisas que se repetem em várias culturas, né? Mostrando Sim, que mas todas elas minam para o próprio caminho, né? Elas não divergem, né? Elas convergem, né? Tem essa da matriz africana que o Roberto Ademar Sebem falou, tem essa que você falou que vem da filosofia, da teosofia, antropologia, tem essa aqui que é bíblica, né? Que é a que eu lembrava, né? A armadura que a gente deveria vestir. E só para mencionar, né? Que me ocorreu agora, né? Que a espada representa a palavra de Deus e o início, a Gênese diz, né? E Deus... o verbo, né, se fez vida, né? Então é a palavra que torna material tudo que existe, né? Que não sou ninguém na fila do pão, gente, para estar falando de teologia, mas aqui nesse bate-papo aqui informal, né, de conversas do que a gente sabe, do que fica na nossa cultura, é disso, né? Não é sobre teologia formal, Mas até porque a gente não. sabe que também, Bebel, é bem importante saber que quando a gente toma uma ação de justiça, a gente está falando de ser humano, né? Não está tomando justiça por uma pedra. Podemos estar tomando justiça pela natureza, mas a resposta vai ter que ser humana. A gente sabe que do latim vem a palavra telepatia, que deu origem à palavra telefone. Nada mais justo que hoje a gente traduzir isso e dizer telepatia, telefone é voz que fala. Então, uma voz que fala combate as injustiças. Olha aí, ó, interessante, né? Veja como são coisas que a gente às vezes não se dá conta, mas estão no inconsciente, aquilo que a gente reverbera, pensa, fala. Ah, mas isso aqui é um provérbio, isso aqui é da cultura popular, mas a gente tanto fala, Rogério, aquela velha história. Água mora em pedra dura, tanto bate até... Bate até que fura. Viu? Pronto, é isso, né? É isso aí. A Isabel, né, do bairro Desvio Risso, me falou dos Efésios, né? Eu falei errado, será? Desculpa se eu falei errado, Isabel. Me deu a impressão de que eu tinha lido corretamente, mas é isso, os Efésios, cartas aos Efésios, né? Tá certo. A Carlinha, oi Carlinha, ela diz, Beverly, lutar no sentido de vida. É vida que pulsa. É verdade. Viver é um ato de luta, né? Quando a gente nasce, Rogério, a gente nasce chorando. Por quê? Porque teve que lutar, inclusive, para nascer, né? É um ato da mãe e do filho para poder nascer. A gente já nasce em dores, né? Ai, que bonito agora. Foi longe, hein? É poético o negócio, né? Mas é isso. Por quê? Porque a gente luta, né? Esperneia para depois sorrir, né? Um pouco é isso também. Eu também vou brincar com ela, tá? Existe dor pior que pedra no rim, tá? É maior que a dor do parto. Ai, Rogério. Por mulheres, né? Tem que ter tido a experiência né? Ah, sim, a Isabel disse que eu li... Né, pra brincadeira, né? A Isabel disse que eu li certo, só que ela acabou lembrando do versículo, tá certo, é isso aí. Obrigada, Isa. Obrigada por compartilhar comigo também. Rogério, começamos esse bate-papo, a gente só começou e certamente ele vai trazer mais sobre, né, tema da injustiça. As injustiças que acontecem, como você falou, elas são, por vezes, macro, né, grandes, para as quais parece que a gente não tem ingerência. É lá longe, né? Uma situação injusta que é grandiosa, que é macro, que é contra um povo, uma etnia, é contra, sei lá, um bem natural, né? Contra as águas, por exemplo. Isso é uma coisa difícil de dar. Esses dias a gente até acompanhou uma justiça, o cara passou um produto químico lá em 28 mil hectares, quer dizer, um desfoliante, né? Que é um produto químico de guerra, né? Quer dizer, isso é uma injustiça, né? Contra a natureza, né? Contra a natureza. Mas aí é que tá, a gente volta a puxar esse gancho aí, né? Ok, elas acontecem, elas já aconteceram, é uma injustiça, porque já aconteceu e tá lá longe, tá? Parece distante. Mas volto a dizer, parece, né, Rogério? Porque se a gente ignora, esse ignorar não é, eu não posso fazer nada, esse ignorar é como se a gente concordasse. Contra a injustiça não existe em cima do muro. Ou você tá do lado, né, de quem luta, ou do lado que aceita, vamos dizer assim, né, que acolhe, que ok, finge que não vê. Não, até me permito aqui usar uma reportagem que eu escutei hoje de manhã. As pessoas distribuindo comida na rua de São Paulo na noite e a polícia pedindo um alvará de licença de liberação para doar comida na noite. Sabe? Até para tu doar comida agora tu tem que ter uma licença, porque a comida poderá não ser boa, não está sendo das normas nutricionais. Porra, se ela saiu de um restaurante
Quer dizer, foram fazer uma injustiça com as pessoas que trabalham na doação de comida em São Paulo. Então, tu vê que já tem uma injustiça em andamento há muito tempo, não é de agora. Pois é, Rogério, neste caso em específico... Se alguém filmar, levou para uma emissora de televisão, a emissora foi categórica, não tomou lado, apenas noticiou, olha, está acontecendo isso. É correto? Aí a prefeitura se manifestou que vai nomear alguns lugares para poder distribuir comida para as pessoas pobres. Tudo bem, mas nomeia. Mas que houve uma injustiça, houve. São 11h30. Rogério, eu vou fazer o seguinte, para a gente não emendar um assunto no outro e avançar no horário do intervalo, eu vou te pedir licença 1 minutinho, tá bom? O Rogério vai tomar uma aguinha boa, para acalmar os nervos. E aí eu faço o intervalo bem rapidinho aqui e na sequência a gente volta. Como lidar com as injustiças do mundo? O que a gente pode, deve fazer ou deveria sentir psicologicamente? Como a gente deveria sentir diante das injustiças? Nós voltamos já. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. A gente sabe que investir é importante, ainda mais quando é na saúde da empresa, né? E o que faz toda a diferença é ter um plano que você pode chamar de parceiro, como a Unimed. A empresa que tem Unimed tem sempre mais bem-estar. Afinal, são mais de 1.200 médicos, um complexo hospitalar que une modernidade e inovação, sendo reconhecido nacionalmente, e uma ampla rede de serviços em todo o Brasil. Viu só? Quem tem Unimed tem sempre mais. Contrate seu plano. 54-3220-2030. 11h31. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. graus. Hoje em dia, muitos avanços e facilidades estão na ponta dos nossos dedos, inclusive participar das eleições. Por isso, fique de olho na biometria. Com ela, o processo eleitoral ganha ainda mais segurança. Para saber mais, acesse o site do TRE do seu estado ou procure um cartório eleitoral. Identificação biométrica. A nossa democracia tem as suas digitais. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde na Tua Rádio São Francisco. Um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior, os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa. Oferecimento Orquídea, agora com o biscoito que vira 8. Mais uma prática novidade da Orquídea. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se. Lojas Colombo. Felicidade do seu jeito. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus. Café que tudo vai dar certo. O Círculo é completo para você e essencial para a sua saúde. Encontre o plano ideal em circulosaude.com.br. Na Agrimar, você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Economize até 95% da sua conta de energia. Vector Energia Solar. Entre em contato 98112-9491. Faça as contas que vale mais comprar o seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Pensando em construir Casas Vacariense, Gravataí e Caxias do Sul. Super Andreaça. Tem qualidade, tem variedade, tem economia para toda a família. Gere sua própria energia com as soluções em energia solar da Magnani, uma das marcas preferidas em energias renováveis do estado. Recupere o seu investimento com a economia gerada e tenha uma redução significativa no valor da conta de luz. São soluções para o agronegócio, residências, estabelecimentos comerciais e industriais. Do projeto à instalação, você encontra soluções completas em energia solar na Magnani, Avenida Rubem Bento Alves, 4188, Caxias do Sul. Telefone 4009-5255. Rede Tua Rádio. Temática: o que acontece
é assunto. 11h34, de volta. Este é o programa Tá na Pauta, aqui dentro do Temática. O convidado especial das sextas-feiras é o psicólogo clínico Rogério Camargo de Carvalho. Estamos batendo um papo aqui aberto, franco, né, sobre a questão de como lidar com as injustiças. E parece que elas cada vez chegam mais, né, Rogério? Sim. Meu Não, se a Deus gente do começar céu. a olhar, eu vejo assim, Bárbara, eu acho que nós, como seres humanos, temos capacidade da compreensão e da colaboração para evitar a injustiça. Mas tu falou uma palavra bem interessante que eu cultuo comigo de manhã todos os dias, né? Deus, conceda-me serenidade para me não julgar. Tu não julgando já é uma grande justiça, né? Ser justo. Para algumas pessoas que ficam pensando assim, mas o que que é uma injustiça, né? Injustiça, lá no dicionário, é, primeiro, a ausência da justiça. Quando a justiça não se faz presente, ela permite, ela abre espaço para a injustiça. E a injustiça também pode ser lida como a violação do direito de outra pessoa. Então, Sim. quando se viola um direito, isso é uma injustiça, né? Porque a justiça é que as pessoas tenham os seus direitos preservados. Mas eu achei interessante essa ausência da justiça, Rogério, porque é isso, né? A gente costuma dizer assim, olha, é um ambiente sem amor, é um ambiente indiferente, mas a indiferença não faz mal para ninguém. Faz. Quando não tem... Quando não se faz, quando não se está presente o amor, ali tem uma patologia. Quando não está presente a injustiça, dá para dizer, Rogério, que ele mora também uma patologia? Eu acredito que sim, e é bem uma psicose, às vezes, danadinha, porque tu não ser afetado pela dor do outro, pela mazela do outro, afetado, tu não tem essa qualidade de ser humano. É uma nobreza tu ser afetado, é uma qualidade humana. Se tu não é afetado, tu não sente, olha, tu tá no outro mundo. É uma psicopatia, sim. Só o psicopata não sente dor. Pois é, então lá na virada do bloco eu te perguntei, né, e perguntei à audiência também, assim, sobre essa questão de, é normal ou como a gente deveria se sentir diante de uma injustiça, porque a gente tem que reconhecer, Rogério, que tem pessoas, também não podemos julgar se a pessoa não sente, porque só ela sabe o que ela sente, né, ou se não sente, mas tem pessoas que aparentam não sentir, aparentam não se importar, não vi, não é comigo, dane-se, deixa rolar, não me diz respeito, não sentir. Isso não é normal, né, Rogério? Olha, Beverly, ou tu se envolve com o processo para desenvolver uma capacidade, porque se tu se afastar de algum processo, se neutralizar, tu também está deixando de existir, né? Tu está fazendo uma negação, né, daquilo que está acontecendo, fingindo que não vê, né? A própria imagem da justiça é com uma espada e uma venda nos olhos, né? Por que será? Nos faz pensar, né? Sim. Na verdade, essa imagem é uma imagem ocidental da justiça, né, Rogério? Porque Sim. em outras culturas ela pode ser representada de outras formas, né? Essa imagem que nós temos aqui no mundo ocidental, que a justiça é cega, né, com uma balança na mão e A gente é regido por ela, né? ela é cega no sentido de que ela deveria não ser imparcial, né, diante Ser de uma imparcial. avaliação. É o juiz, né? O juiz que tem essa função deveria ser imparcial diante de uma tomada de decisão sobre a aplicação, né, das regras da lei. Exato. Então é nesse sentido, mas eu não sei se ela vale para a vida normal ou para o senso de justiça, porque o senso de justiça não pode ser cego, né? O senso, tu falou uma palavrinha rica e nobre, o senso. A nossa senso-percepção, quando a gente está analisando um fato. Saber se ele está acontecendo, se é fantasia nossa, ou se a gente vai interferir ou não. Porque é um perigo hoje também tu estar na rua, tá vendo uma injustiça e tu interferir. E as pessoas se voltarem contra você. Mas é aquela velha história, né? Contra o certo não há argumentos, né, Rogério? Não é. Essa frase é lindíssima, não é? Mas a gente também tem que se preservar, né?
Tem na mitologia egípcia, né? Eu tive acesso a essa história da mitologia egípcia há muito tempo atrás, quando eu fiz enfim, gostava de estudar filosofia, e aí nessa a cultura egípcia, a justiça é representada por uma deusa, né? É a deusa Maat, que é a deusa da justiça, que inclusive nesta visão egípcia, a deusa Maat, ela não seria, como para nós ocidentais, a justiça, o símbolo da justiça, que é uma mulher cega segurando a balança, ela é para o mundo material, para as decisões, né, da justiça civil, da justiça material, do dia a dia, que regra a vida das pessoas em sociedade, baseada nas constituições, né? Mas a Maat não, a Maat seria a simbologia da justiça universal, da justiça cósmica. Tudo tem que estar no seu justo lugar para que a justiça pudesse estar presente, senão ela estaria ausente, né? Então, nessa história, você conhece a história, Rogério? Tu tá me lembrando aqui agora, mas eu já ouvi falar essa história, tá? Tá, então eu vou contar, porque às vezes eu estou contando uma história que é velha pro Rogério, então ele podia ele mesmo contar, mas enfim, então, essa representação, né, da ordem cósmica, que era a justiça tem a ver com uma ordem, o ordenamento das coisas no seu lugar devido, né, e ela era representada por uma mulher, muitas vezes alada, né, que tem asas, e ela tem uma pena de avestruz na cabeça, que depois se incorporou para a pena que a gente tem na balança, né, o fiel da balança também, no mundo ocidental, perdão. E ela é a filha do deus Ré, né? E também está atrelado ali à mitologia Atot, né? Que é o deus da sabedoria. O que acontecia? A história egípcia, a lenda, né? O mito egípcio é de que quando as pessoas morriam e que elas iam então para este mundo, né? O verdadeiro mundo, a alma, né? O encontro da alma, essa alma passaria por uma grande porta, né? E nessa porta ela encontraria Maat, que é a deusa então da justiça, e Maat iria avaliar se aquela alma era justa ou não para poder entrar no ordenamento cósmico do universo. E aí então, quando ela passava, ali tinha uma grande balança, né? E aquela pena que ela tinha na cabeça, que é leve, né? Era colocada no fiel da balança, numa das bordas da balança, para avaliar se o peso dos pecados fosse tal qual o peso de uma pena, a pessoa tinha sido justa. Se não, não, né? É bem isso. A alma, né? A alma da pessoa. Enfim, claro, são mitos, são lendas, né? Mas fazem pensar e fazer uma reflexão em cima, né? Fazem a gente sobre pensar o tema, né? Sobre o tema. Porque uma coisa também que a gente pode observar em nós, né? Se a gente está sendo justo ou injusto com uma coisa, é pedir uma orientação para uma outra pessoa mais experiente, né? Para verificar se a gente está perdendo a gravidade e a nossa atmosfera em comentar um fato em si, para evitar uma injustiça, né? Verdade, Rogério. Né? Tu sabe que quando a gente está falando de lidar com injustiças, tem essas que são do campo mais material, né? Descumprir um direito, por exemplo, de alguém, por exemplo, o direito à alimentação. Isso é uma violação de um direito, né? Alguém que passa fome é uma violação de um direito, porque ali está ausente a justiça, né? Pronto, já está ausente a justiça. Porém, tem algumas que são mais sutis, que é essa do campo da alma, né? Coisas que a gente às vezes não são... Como é que tu avalia uma coisa que é sutil? Em que lugar da lei tu coloca? Então tem coisas que a lei não vai conseguir regrar, né? Porque elas são sutis, elas são lá, quem sabe, do campo da alma. E elas também acontecem, né, Rogério? E depois tem uma, Beverly, você pode observar o seguinte, ó. Uma criança que precisa de um leite. Seu pai ganha R$1.400 ou R$2.000 por mês. O pai vai pagar por esse leite R$4 o litro, ok? Tudo bem. Aí uma pessoa que ganha R$50.000 por mês, que é um direito conquistado, não é esse o fato, ele vai pagar os mesmos R$4 por esse litro de leite. Você acha justo? É coisas a se pensar, né? Sim. É coisas a se coisas pensar. A se pensar. Coisas a se pensar. Né? Agora, no momento que o governo, seja qualquer governo em qualquer lugar do mundo, resolve retribuir para esse cara que ganha R$2.000 um vale-leite, um vale-refeição, uma bolsa, um salário de ajuda de custo para as crianças voltarem à escola, ele está sendo justo. Está havendo justiça.
Tu tá falando aqui das coisas que são estruturais de uma sociedade, né? Estruturais, sim, do coletivo. Que muitas vezes é do campo essa que a gente pode pensar assim, poxa, que ação eu posso ter diante disso? Quase Exato. nenhuma, né? Quase nenhuma. Exato. Tem diversas pessoas na saída do mercado colhendo alimentos para as pessoas. Ele pode não ter o dinheiro, mas ele pode estar ali para juntar aquele alimento. Isso é justiça. Mas pensando em coisas mais do dia a dia, práticas, que sejam talvez até mais fáceis de a gente usar como um exemplo, né, Rogério? Porque essas que são um pouco mais, digamos assim, sistêmicas, embora a gente já convencionou no primeiro bloco que de alguma maneira a gente tem que se insurgir, né? Tem que agir diante daquilo que a gente considera que não é não é justo, pronto, né? E tem aquelas coisas que são legais, mas não são morais, que a gente costuma dizer, né? Ah, isso aqui é legal, mas não é moral. É desse campo, né? Quando a justiça parece que não está sendo bem aplicada, alguma coisa dentro de nós se desconforta, né, Rogério? Se desconforta, embora seja uma regra, né? Se tu vai incorporar um mito do Robin Hood, fica sabendo que só no filme. Porque se tu der uma de Robin Hood hoje, você vai pagar caro. Não é essa a ideia, né? Tirar dos ricos para dar para os pobres. Não. É a distribuição para todos. Sim, mas voltando ao tema de que isso é um pouco mais difícil e talvez por isso a gente vai deixar um pouquinho de lado e trazer para coisas que sejam mais do campo. É possível eu fazer todos os dias, que torna um pouco mais fácil a gente dialogar sobre, né? Tem coisas que a gente pode, sim, fazer, né? Por exemplo, quando a gente vê uma situação de um maltrato, toda pessoa pode. Maltrato aqui na minha frente está acontecendo, eu posso agir, né? Eu posso ter alguma postura, eu posso também ter uma postura de justiça colocando, por exemplo, Rogério, as coisas em ordem. Quando uma pessoa sai e não apaga a luz, ela está sendo injusta. Exato, está deixando de contribuir com a causa, né? Não é nem com a causa, qual é a ordem? A lâmpada serve para quê? Torneira aberta. Exato, são essas, é do campo da ordem que eu tô falando, sabe, Rogério? É mais prático ainda, não tem nem a ver com uma causa, tem a ver com a ordem das coisas. Olhando, né? Não precisa ninguém estar olhando, né? É a ordem das coisas. Quando eu desrespeito uma pessoa mais velha, essa pessoa veio antes de mim, ela tem um conhecimento que eu ainda não tenho por uma questão óbvia, tempo de vida. Sim. Ponto, né? Eu posso até não concordar, não é? Não estamos falando de concordar. A gente está falando de ser educado, de respeitar, de ouvir pelo menos, né? Sim, sabe que quando eu vou no mercado eu gosto de devolver o carrinho, sabia? Eu não gosto de deixar pelo meio do caminho. Um carro pode bater, alguém pode se machucar, tu entendeu? Eu vou dar mais trabalho pro cara. Pô, mas se eu tenho tempo e posso devolver o carrinho, por que não devolver? Para que deixar no meio das colunas? Sabe? Eu acho que é uma contribuição até social, sabe? Para o próximo que vai procurar o estacionamento. Perfeito. A Eliana, Rogério, se deu trabalho de ligar para cá. Eu estou dizendo se deu trabalho, gente, porque ligar dá trabalho, viu? Mandar um WhatsApp é fácil, né? Mandar um recadinho lá na live, muitas vezes, se você já está com o Facebook aberto, é fácil. Agora, levantar o telefone, discar, isso dá trabalho. Então, por isso que eu estou mencionando, né? O quão eu valorizo quando alguém liga pra gente. Muito obrigada, viu, Eliana? E ela ligou para cá, então, para saber, Rogério, se você tem Instagram ou site que ela quer te seguir. Olha, teu Instagram ele tá um pouco parado. O meu TI aqui, que é meu filho, não tá sobrando tempo para atualizar, mas no Instagram tem. Mas estão me provocando para começar a reativar ele. É mais uma provocação, amanhã eu vou começar a reativar, tá? Viu? Vamos lá, vamos se apropriar, né? Sabe que estão me chamando de 2 nomes agora, de Rorô e Seu Rogério, né? Gente, mas qual que é o endereço para ela começar a seguir? Embora esteja desativado, tá lá, existe, né? É Rogério Carvalho, né? Rogério Carvalho no Instagram, Eliana. Vai lá, busca. É só botar lá na barrinha de pesquisa, Rogério Carvalho, você já vai identificá-lo. Identificá-lo para poder seguir, enfim, né? Rogério, essa coisa de poder... Acabou que usou um exemplo que parece que para mim também ele é muito desse campo que eu estava falando, a ordem natural das coisas. Exato. Se você tem potencial para fazer e não faz, não é uma injustiça? Se tem potencial, faça. Coloque em ação. Coloque isso em movimento. A resposta vai ser gratificante. Sabe? Quando a gente tem potencial.
É desse campo que me parece que às vezes a gente quer resolver as injustiças sistêmicas do mundo e talvez a gente entendendo, sabendo, reagindo, sei lá, participando de algum movimento possível, isso são coisas que talvez vão ser modificadas para além da nossa existência, né? Talvez nós não vejamos as transformações. Ok, não quer dizer que porque nós não vejamos que a gente não deva fazer, ponto. Isto posto, a gente muitas vezes fica só nessas, Rogério, e se esquece de tratar daquelas que são aqui, do dia a dia, que são pontuais e que a gente pode fazer, né? Então, a ordem natural das coisas é garantir, manter a ordem natural é garantir que a justiça esteja presente. É mais fácil ter justiça quando a gente está na ordem natural das coisas, né? E na nossa cidade, nas nossas comunidades, é tão fácil contribuir, né? Só tu botando o lixo no lugar certo já é uma grande contribuição. Verdade. Sabe? É não verdade. Jogando nada no chão, potinho de iogurte, potinho de sorvete, sabe? Sobra de papéis. Coloca o lixo no lixo. Tu já está fazendo uma grande coisa. Vamos ir mais longe. Só o fato mesmo. de você não botar o lixo na rua em dia que não tem coleta, já está ajudando, né? Já está sendo justo, né? Tem que dar uma contribuição para o meio onde tu vive. O teu irmão mais próximo vai passar por ali depois. Uhum. É bem isso, né? São coisas simples. E tem uma coisa que nos restaurantes de empresarial é super legal. Tem um lixinho do lado e alguém que recebe o prato. Tipo o almoço no SESI, né? Custa tu raspar o prato e botar ali, botar o prato para a mulher que vai pegar para lavar. Tem gente que ainda deixa na mesa a bandeja. Uhum. Sabendo que tem um lugar dentro do restaurante para tu colocar a tua bandeja ou o teu prato. Uhum. Tem gente que levanta, parece que gostam de fazer afrontas, né? Pior, né? Rebelde sem causa. É nesse sentido, as pessoas às vezes elas não se dão conta que ao cometer uma injustiça, elas estão criando um ambiente de injustiça mesmo sem querer, né? E não foi uma coisa planejada, então tomar consciência, eu também não quero aqui dizer que a gente saia perfeito na vida, porque a gente não é perfeito, também reconhecer isso é até um bem, né, Rogério? Mas ter um pouquinho mais de consciência sobre essas pequenas injustiças que a gente talvez cometa, né? Ou veja e não faça nada, né? Porque a gente pode fazer, né? Nesses casos todos, né? Tu sabe que tem uma injustiça muito grande que alguns seres humanos praticam, né? Esse tempo um senhor foi no banheiro e os homens vão no banheiro, eles têm a mania de colocar o celular e a carteira em cima do vidro. E ele esqueceu. Quando ele voltou não tinha mais. Custava o cara devolver os documentos dele e o celular? Né? Já disse alguma coisa a mais, né? Devolver cartas, documentos, celular, coisas que não te pertencem, né? Uhum. É sobre isso, né, Rogério? É um pouco sobre isso. Eu não sei que outras injustiças mais, assim, comuns no dia a dia, porque a gente acabou falando mais da questão conceitual, né? Mas elas estão no meio de nós. Não, a todo instante. Se você passar um sinal vermelho, você já está ameaçando alguém no centro de Caxias. Já está ameaçando, porque o povo vai atravessar a rua para ir em direção ao ônibus. Então, fechou o sinal, para. Uhum. Tu não vai machucar ninguém. Se tu tá com pressa, sai antes. Eu busquei, Rogério, aqui num site, né, o site escolar, sobre os 9 maiores exemplos de injustiça no Brasil. E eu até vou lê-los, porque eu achei muito interessante, né? São exemplos comuns de injustiças sociais no Brasil. Uma delas tem a ver com a favelização, né, a questão habitacional. Desigualdade alimentar, que você até pontuou aqui, falta de saneamento básico, ensino de baixa qualidade, menos formação, desemprego, precariedade na saúde pública e precariedade no transporte público. Veja bem, né? Só movimento social, né? Uhum. Só deslocamento de pessoas, né? Sim. Tu verifica o seguinte, Beverly, esse tempo eu escutei uma cientista de alimentação, né, e de medicação. Ela disse, todo mundo está fazendo rejuvenescimento, tomando grandes vitaminas para não envelhecer, para a gente viver até 100 anos, com alegria, com felicidade. Ela disse assim, mas de que adianta tudo isso se o esgoto está a céu aberto?
Verdade. E eu falei do Brasil, Rogério, mas eu busquei, que joguei uma palavra-chave aqui na internet para a gente perguntar quais são os países no mundo que tem mais injustiças, né? Foi feito um ranking aqui do coeficiente Gini, que faz um ranking anual de quais são os 10, 15, 50 países com mais injustiças desse campo aqui que a gente acabou de mencionar. E o Brasil não figura entre os 10, o que para nós é um motivo de alegria, porque nem... claro, a gente mora no Brasil e não mora em Moçambique, né? Ok? Sim. Mas Mora no Congo, né? Isso, mas igual, a gente às vezes comete uma injustiça por achar que está no pior lugar do mundo. Isso é uma injustiça também. A gente às vezes tem que saber que não está no pior lugar do mundo. Entre, né, os países com mais desigualdade no mundo, feito um levantamento agora recente, estão África do Sul, em primeiro lugar, Namíbia, segundo, Zâmbia, terceiro, República Centro-Africana, Eswatini, Colômbia, Moçambique e Botsuana, os 8 primeiros, pelo menos. Todos Sim. na África, né, no continente africano. Sim. E depois tem uma, Bébora, a gente vive no Brasil e a gente, quando fala em situações sociais que a gente sai em defesa, o pessoal se utiliza de outros países para explicar que o nosso está mal. Nosso país está muito bem, tem muita gente lutando todos os dias por o bem-estar de todos. Uhum. Pode ter 2, 3% contra aí, sabe? Não tem o que fazer, né? Então tem que dar contra. Mas a gente tem uma nação aqui que não é por acaso está crescendo e está consolidando a raça brasileira, né? Não a nova raça, a nova esperança, sabe? A nova ordem. Não. Estamos formando gente, estamos tentando todo dia. Não vamos desistir. Não vamos desistir. Tem uma questão que a gente não abordou ainda, Rogério, não posso fechar o programa sem falar dela, que é a corrupção, né? Corrupção, sim, talvez entre nós brasileiros seja uma forma, né, de injustiça das mais comuns possíveis. A gente tem aí vários casos, várias situações envolvendo corrupção, mas eu não vou falar das grandes, eu vou falar das pequenininhas, né? Quando a gente fura uma fila, quando a gente, sei lá, faz uma coisinha, eu vou pegar o grãozinho de uva lá e vou provar e não vou comprar. São pequenas coisinhas que nos tornamos corruptíveis, sim, né? E que a gente não se dá conta, né? Não quero me pagar de moralista, que não é o caso, mas olhar, né, para essas... A gente fala muito das grandes corrupções, mas as grandes corrupções só acontecem porque as pequenas também acontecem, né? Aquilo que a gente falava, quando tem a ausência, né, da justiça, a injustiça prevalece. E esse tempo estava de carona com uma pessoa e nós estávamos em 4 dentro do carro, né? E uma das pessoas que estava construindo a casa dela nos finais de semana, porque daí os fiscais da prefeitura não podiam embargar. Daí ela não precisa pagar imposto. Tá, o papo foi surgindo, ela começou a nomear alguns políticos corruptos e ladrão. Aí eu disse para ela, mas tu não tá roubando também, não tá construindo tua casa no final de semana para não pagar imposto? Tu é sonegante também. Tu não pode falar dos outros que tu tá fazendo, que exemplo tu vai dar para a tua geração futura? Aí é aquele silêncio total, né? E tu usou um exemplo mais forte, enfático, né? Mas tem aquelas coisas do dia a dia, quem nunca, né, Rogério? Diz lá pro cobrador que o pai e a mãe não tá. Diz pra não sei quem que eu não tô. Sei lá, coisas do gênero, né? Que a gente às vezes faz, é uma coisinha pequenininha. Sim, é pequenininho. Também não quero aqui dizer que... Também não vamos ser o Joãozinho do passo certo pra tudo, sim, no sentido de que não podemos. A gente é imperfeito. Mas a gente, quando se observa, Rogério, a gente percebe que a corrupção, né? Ser corruptível é uma coisa muito mais comum do que a gente gostaria, né? Sim. Olha, o mundo todo tem essa peste emocional que é a corrupção, né? O mundo todo. Agora, na medida que tu não sendo, tu já não entra nessa soma, né? Pelo menos tentar. De coisa. A gente começou o programa falando de luta, né? Pelo menos lutar contra isso. Lutar. Talvez a gente não vença as batalhas, né? Mas são os nossos pequenos dragões que estão por aí. Rogério, a Glorice Biavati também mandou um abraço aqui na live. E o Everton Santos também mandou um alôzinho pra gente na live. Eu preciso acabar o programa, então, para acabar, Rogério, quero te permitir fazer o teu fechamento. Olha, Bebe, tudo que a gente falou é verdade, damos fé. Mas existe uma corrupção que é oficial, que é lei, né? Esses dias os juízes queriam aumentar seus salários e seus bônus, né? Olha só como a corrupção é tão grande, está se tornando autenticada em cartório e folha de pagamento.
Falei. Pronto, falei. Rogério, um abraço para você. Bom final de semana, tá bom? Obrigado, um abraço a todos. Valeu. Tá aí o Rogério Camargo de Carvalho. Hoje o assunto é como lidar com as injustiças. E para fechar esse programa, eu estou fechando a live que ela já fica disponível no Facebook, em vídeos, né? Vai